De volta com o Direto do Plenário e direto para as imagens do retorno dos ministros aos respectivos lugares e também da Procuradoria-Geral da República para a continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. E estamos agora ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta a sessão, renovando minha saudação a todos. E, desde logo, só quero deixar claro, porque ou eu explicitei de forma equivocada, parece-me que troquei o nome dos réus, então só vou explicitar a parte final do meu voto, no sentido da condenação de Fernando Collor por corrupção, lavagem e associação, ou seja, os 3 delitos que lhe foram imputados na denúncia, naquilo em que recebida. O réu Pedro Paulo por corrupção e associação. E o réu Luiz Pereira por lavagem e associação. Foi esse o sentido do meu voto. Se, ao final, eu troquei os nomes, então fica feita a retificação. Eu ia fazer a proclamação do resultado da eleição, mas vamos esperar os candidatos a estarem presentes. Você podia depois avisar? Obrigada. Eu tenho que passar, vamos fazer a colocação. Só rememorando, houve unanimidade quanto à rejeição das preliminares. O eminente relator, condenando Fernando Collor por corrupção, por lavagem de dinheiro e por organização criminosa, condenando Pedro Paulo por lavagem, perdão, Pedro Paulo, já só trocar de novo. Está incompleto. Completa a parte dispositiva. São 2 delitos. Por gentileza, ministro Fachin, estamos com uma dúvida aqui. Pois não, presidente. Porque temos aqui lançado, e a senhora secretária lançou, a condenação de Pedro Paulo no voto. Eu pensei que estivesse faltando aqui, mas não. Corrupção não. e Não na dosimetria. E a organização criminosa foi desclassificada por associação. Não, estou fazendo o registro dos votos. Dos votos. E que não aparece aqui no dispositivo que nós temos por organização criminosa. Ministro Fachin, acho que aquele ponto que eu coloquei a Vossa Excelência. Sim, presidente. Aproveitando o ensejo da intervenção do ministro André, se Vossa Excelência me permitir. Sim, é por isso que eu estou querendo ouvir. A proposição da dosimetria gera uma necessidade de uma re-ratificação do dispositivo para que ambos sejam coerentes, ou seja, o dispositivo condena
propõe a condenação do meu voto do então senador Fernando Collor em corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Do Pedro Paulo Leoni Ramos em corrupção passiva e organização criminosa. Ficou faltando a organização criminosa, foi isso. Que agora... Nós estávamos com esses registros equivocados, então, porque a rigor, Fernando Collor nos 3 delitos e os 2 outros réus, cada um em 2 delitos. Perfeito. Sendo que Pedro Paulo, especificamente na corrupção e na organização criminosa. Perfeitamente. E Luiz Pereira na lavagem e organização criminosa. Perfeitamente. É isso. Esse é o voto. Então, vamos proceder Muito obrigado, às retificações. Obrigada. O ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o relator. O ministro Luiz Roberto, da mesma forma, acompanhou o relator quanto às condenações, apenas com aquela observação que é minha também, um único crime antecedente, uma única continuidade delitiva, mas que tem efeito, não nesse momento, mas depois para efeito da dosimetria. O ministro André Mendonça, condenando por Fernando Collor por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, condenando Pedro Paulo por corrupção passiva e associação criminosa, e condenando Luiz Pereira Duarte de Amorim por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Há ainda aquelas outras, aquela divergência quanto os valores fixados a título de dano moral, mas eu acho que avançamos logo após, né? Os votos já estão lançados, passamos para depois. O ministro Dias Toffoli, na mesma linha, no mesmo sentido do ministro André Mendonça. Ministro Alexandre de Moraes, acompanhando o relator em tudo, mesmo voto meu, menos na organização criminosa que está desclassificado para associação criminosa. Presidente, na verdade, como eu deixei para a dosimetria, na questão da lavagem, eu não vou acompanhar a forma que o não, ministro... Então, nós já chegamos lá. Tá. Só para... E o ministro Nunes Marques, ministro Gilmar Mendes, absolvendo, né? Rejeitando as preliminares e absolvendo. Nós vamos passar agora para a... Me permite, senhora presidente, a mim. Claro. A Vossa Excelência eu permito, sem dúvida. Eu não sei se eu estou avançando, eu acho que eu estou retrocedendo até no que a Vossa Excelência já pontuou. Na minha avaliação, na questão da corrupção, nós temos 3 votos, ministro Edson Fachin, pela incidência do caput. O ministro revisor, ministro Alexandre, eu e o ministro Dias Toffoli. Nós temos 5 votos pela incidência do parágrafo 1º, acompanhando Vossa Excelência, e 2 votos pela absolvição. Então, quiçá, a rigor, nós teríamos aí, se houver uma aproximação desses 2 votos da absolvição, 5 pelo caput e 5 pelo parágrafo 1º. Esse é um ponto, talvez, que valha nós atentarmos para o avanço nos encaminhamentos. Certo. Eu pretenderia, obrigada, se Vossa Excelência me permite, tratar desse tema quando começarmos a cuidar da dosimetria, isso, que ainda não conseguimos chegar lá, mas, pelo jeito, estamos próximos. Sim, e, na verdade, não há nenhuma proclamação definitiva de resultado. Vou proclamar o resultado definitivo depois que nós debatermos todos os temas que estão ainda em aberto. Eu apenas rememorei para facilitar, né, os nossos debates. Pois não, doutor? Excelência senhora ministra presidente, só para fazer uma questão de ordem que diz respeito à próxima fase, que é a dosimetria. Por favor, doutor, ontem nós já enfrentamos essa questão. Questão de ordem, os ministros que podem propor. O senhor pode pedir a palavra pela ordem.
Não há Pela dúvida ordem, alguma. desculpe, E pela eu ordem. posso até ouvi-lo, mas nós estamos em pleno julgamento, né? Não seria mais oportuno que requeresse, depois que nós encerrarmos o julgamento, se é que tem algum requerimento a fazer? É porque, na verdade, é exatamente em função disso, Excelência. O ministro Luiz Fux, na ação penal 969, 973 e 974, quando presidente, exatamente uma situação rigorosamente igual, entendeu, Sua Excelência, que quando a defesa, não era essa defesa, a defesa fez a questão de ordem, e aí foi colocado como questão de ordem, Sua Excelência entendeu que aquilo estava precluso, porque já proclamado o resultado final, e que a defesa deveria arguir essa matéria que diz respeito ao qual é o quórum habilitado a proferir voto. Mas, então, se o senhor aguardar, nós vamos enfrentar essa questão. Qual seria, quem vota, se quem votou na absolvição vota na dosimetria, é isso? Nós vamos, no momento oportuno, enfrentá-lo. Temos todos os precedentes do tribunal, inclusive posições do tribunal que, ao longo do tempo, variaram. Nós vamos enfrentar, doutor, fique tranquilo. Eu pensei que era algum requerimento ainda... Não, era só isso mesmo. Eu já estava antecipando, mas agradeço. Ministro Fachin, Vossa Excelência formulou uma dosimetria e seria talvez oportuno que nós pudéssemos debater ou Vossa Excelência fazer alguma ponderação antes de eu passar a palavra para o ministro Alexandre se pronunciar a respeito? Presidente, se Vossa Excelência me conceder por alguns minutos a palavra, eu apenas reiteraria a dosimetria que já foi objeto do meu voto e creio que, em seguida, poderíamos, já como Vossa Excelência sugere, começar a debater a dosimetria com o voto de Sua Excelência, o revisor, que sobre a matéria não votou. Certo. É que nós temos a questão... Pois não, ministro Alexandre, Vossa Excelência deixou o voto pela metade. Presidente, nós não vamos, antes de voltar à questão de ordem, eu já vou voltar à dosimetria? Eu estou tentando, estou aguardando a chegada. Então, eu vou seguindo em frente. Nós temos que, em primeiro se lugar... quem absolveu votará ou não. Mas há uma questão de ordem sobre isso, já formulada? Não, a presidente que disse. Eu vou trazer. Sim, é que eu estava esperando que a nossa composição... Agora vejo e cumprimento os queridos ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Então, de fato, precisaríamos do ministro Gilmar. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Para nós, eu tenho que trazer uma questão de ordem, né, que diz qual o quórum que integra a dosimetria, considerando que 2 ministros votaram no sentido da absolvição dos réus. Tu tens aí para eu ler o material? São 2 questões de ordem. Essas questões de ordem surgiram ao julgamento da ação penal 470, né, e foram formuladas pela presidência à época. Quando do julgamento da ação penal 470, formulada a questão de ordem, o plenário decidiu que os ministros que absolveram os réus não participariam da dosimetria. Ficaram vencidos na oportunidade 3 ministros: o ministro Gilmar Mendes, o ministro... Eu estou agora sem termo. Eu, senhora presidente, fiquei vencido também. Vossa Excelência, e tem um terceiro ministro que ficou vencido. Salvo engano, ministro Aires. Lembrei, ministro Aires Brito. Foi o ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli e ministro Aires Brito ficaram vencidos, mas eu estou esperando aqui que a senhora secretária me passe. Mas depois, senhora presidente, em agosto de 2013, é isso que eu ia dizer, se me permite. Eu participei dos embargos, eu até refiz a questão de ordem, porque eu não queria votar dos embargos e a tribunal decidiu que eu tinha que votar. Ministro Dias Toffoli, me permita, por gentileza, que eu continue. Isso é que eu estou a dizer,
que, ao examinar os embargos de declaração, também na ação penal 470, novamente colocada a mesma questão de ordem, a decisão foi outra. A decisão foi outra. Ali se entendeu que mesmo os ministros que haviam absolvido os réus participariam da dosimetria ao exame dos embargos de declaração, onde houve reajustes. Então, na verdade, nós temos duas posições plenárias. E, nesta segunda oportunidade, e eu participei dos dois julgamentos, ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Graças a Deus, aqui, chegamos. Então, agora eu faço a leitura para Vossas Excelências. Na 18ª sessão ordinária, 14 de agosto de 2013, houve a retificação. E na 53ª sessão extraordinária, em 2012, 23 de outubro de 2012, 53ª sessão extraordinária do plenário, consta da certidão. Em seguida, o tribunal resolveu questão de ordem suscitada pelo ministro Joaquim Barbosa, relator, no sentido de que os ministros que absolveram os acusados não participam da votação quanto à dosimetria da pena, vencidos os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Aires Brito, presidente. Isso em 2012, outubro de 2012. Em 14 de agosto de 2013, 18ª sessão ordinária do ano, consta, o tribunal, por maioria, aprovou questão de ordem no sentido da participação dos ministros que votaram pela absolvição dos réus na apreciação dos embargos de declaração que tratam da dosimetria da pena, vencido o ministro Marco Aurélio. Então, eu vou submeter à votação do plenário se há ou não, ou se deverá ou não haver a participação dos ministros que absolveram, no caso, o ministro Nunes Marques, depois o ministro Gilmar Mendes, na dosimetria da pena, porque há decisões... A ministra Carmen Lúcia. Começo ouvindo Vossa Excelência, ministro. Pois não, senhora presidente. Eu vou juntar algumas razões que fiz para examinar essa matéria, mas resumo aqui fundamentalmente o seguinte, senhora presidente. Tenho que a deliberação acerca da dosimetria das penas deve ser adstrita aos integrantes do colegiado que prolataram juízo condenatório acerca das condutas atribuídas ao réu, diante da relação de acessoriedade íncita entre os preceitos primário e secundário das normas penais. Ou seja, em face de juízo de ausência e responsabilidade criminal, não há, segundo o meu entender, pena alguma a ser fixada. A matéria, como Vossa Excelência indicou, não é nova e é controvertida, sem dúvida alguma, também. Cito como precedente desta a compreensão, de modo especial, a ação penal 1030, da qual fui relator, apreciada no âmbito da segunda turma por ocasião deste julgamento, oportunidade em que os eminentes ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski não formularam juízo sobre a dosimetria da pena em relação à parcela da imputação julgada improcedente por Suas Excelências. O tema retornou à deliberação do plenário por ocasião do julgamento das ações penais 969, 973 e 974, que restaram apreciadas por parte da presidência do tribunal, a presidência do eminente ministro Luiz Fux. Mais recentemente, neste plenário, por ocasião do julgamento da ação penal 1044, também os ministros que votaram pela absolvição do acusado não deliberaram sobre a dosimetria da pena em razão do juízo condenatório adotado pela maioria do plenário
do Supremo Tribunal Federal. Nesta linha, a ação penal 409 da relatoria do ministro Aires Brito, que foi levado a efeito em 13 de maio de 2010, já, portanto, retornando um pouco ao tempo, oportunidade em que não votaram na dosimetria da pena os ministros que formularam juízo absolutório em relação às imputações. Por isso, senhora presidente, com base nesses precedentes e na ação penal que eu mesmo relatei, e desde logo faço uma diferenciação quanto à desclassificação, que, por óbvio, não é juízo absolutório, e creio que os ministros que votaram pela desclassificação votam, embora não seja essa a questão de ordem que Vossa Excelência suscitou. Vossa Excelência se referia aos votos absolutórios, de absolvição, melhor dizendo. E, portanto, neste caso presente, 2 eminentes colegas ministros votaram pela absolvição. Isso não se aplica, esse raciocínio, aos votos proferidos para efeito de desclassificação. Por isso, senhora presidente, a decisão do mérito da ação penal me parece ser uma decisão única. Essa cisão que fazemos é mais uma cisão de organização dos trabalhos para depois apreciar o capítulo da dosimetria. Por isso, eu acho, essa é a percepção que trago, com base nos precedentes, que a conclusão absolutória me parece impeditiva para avançar na questão da fixação das penas em concreto. Por isso, é o voto que profiro, senhora presidente, sobre a questão de ordem que Vossa Excelência traz à colação. De que só participam da dosimetria os que emitiram juízo condenatório. Ministro revisor. Obrigado, presidente. Presidente, essa questão, como Vossa Excelência já disse, o eminente ministro relator também colocou, é uma questão muito controversa, e nós mesmos, na primeira turma, quando ainda era competência das turmas as ações penais, nós chegamos a aplicar o precedente em relação àquele que votou pela absolvição, não votar na dosimetria. Mas, presidente, eu pensei muito sobre essa questão, eu até comentava no nosso intervalo. Eu vou pedir todas as vênias ao eminente relator, mas dele vou divergir e explico rapidamente por quê. Em que pese, obviamente, o preceito secundário do tipo penal está relacionado ao preceito primário, são 2 preceitos que têm toda uma carga interpretativa diversa. E da forma como constantemente os órgãos colegiados julgam, e principalmente aqui o Supremo Tribunal Federal, e aqui se demonstrou isso, nos debates, às vezes, no mérito, vai se acertando a tipicidade, para, a partir daí, analisarmos a dosimetria. Se um de nós, eu, por exemplo, se eu ficar vencido numa preliminar de incompetência, então eu acho que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar. Se eu ficar vencido, nem por isso eu vou deixar de julgar o mérito. Mesmo numa preliminar de mérito, então eu entendo, por exemplo, que todos os crimes estão prescritos. Ou seja, no meu voto inicial, eu colocaria que o Estado não tem mais o ius puniendi. Se eu perder, não é porque eu entendo inicialmente que o Estado não tem mais o ius puniendi que eu não vou poder analisar o mérito, inclusive condenar, uma vez que eu fiquei vencido numa preliminar de mérito, aqui é uma preliminar de mérito. Da mesma forma, se vencido fosse na absolvição, me parece que, por razoabilidade, deveriam todos votar. Porque nós poderemos chegar, e aqui é o segundo argumento meu, primeiro essa questão das preliminares, principalmente preliminar de mérito, que é a prescrição, mas nós podemos chegar a uma situação em que determinado réu fosse condenado por 6-5. 6 votos pela condenação e 5 pela absolvição. Desses 6 votos, 4 dariam, por exemplo, 10 anos.
2 dariam 5 anos. E os 5 que absolveram, em tese, deram 0 anos, né? Nada de sanção. Um voto médio seria os 5 anos, mas não, entre 11 com 4 fixando uma pena de 10 anos, seriam condenados a 10 anos. Me parece que não seria razoável dessa forma. Obviamente, quando tem uma maioria tranquila, num determinado ponto, essas questões não aparecem, mas pode surgir algo dessa forma. E aí me parece que nós deveríamos ter sempre o mesmo critério. Então, eu peço vênia, eminente relator, mas eu voto no sentido de que, uma vez terminado a discussão de mérito, todos possam votar na dosimetria. Presidente, só queria fazer uma observação, na linha do que já foi aqui discutido, colocado, sem antes antecipar o meu voto, é que, de fato, essa situação, e aqui a gente tem uma situação muito peculiar, porque, se formos olhar, são votos que se distinguem. Há um condicionamento que a gente percebe, inclusive por conta dessa incerteza, nas conversas com os colegas, dizendo: mas você vai votar pela absolvição, considerando que você não vota nesse caso? Me parece algo esdrúxulo, porque imaginemos a situação de os votos de condenação são 6 votos. Aí, nós vamos ter, eventualmente, uma discrepância e podemos ter um 3-3. Na situação atual, nós temos só 10 participando do julgamento. Veja que isso leva a uma situação que nós vamos ter condenações ou impasses. Se houver discrepância, 3 para um lado, 3 para o outro, que, de fato, nós estamos construindo uma armadilha. Acho isso extremamente problemático. Por outro lado, vamos dizer que tenhamos uma condenação, tipo, 4-2. Um tribunal composto por 11 também soa estranho que se invista esta autêntica minoria de poder de decidir esse processo. Me parece que isso precisa ser olhado, tendo em vista, inclusive, as implicações políticas, estou falando de política judiciária, da responsabilidade institucional desta Corte. Uma fração, uma minoria vai decidir sobre a condenação. Isso não parece fazer sentido. Isso não parece fazer sentido. Isso não parece fazer sentido. Inclusive, considerando... Por que estamos no plenário? Exatamente porque se quer uma decisão do plenário sobre o assunto. Então, temos que olhar isso com muita cautela. E esse efeito inibitório. Eu vou votar, eventualmente, pela condenação, porque, do contrário, eu serei barrado de votar na dosimetria. Quando isso não faz sentido algum. Alguém dirá: mas isso é absurdo, Gilmar. Não, não é absurdo. Os modelos que nós, inclusive, passamos a importar mal e porcamente do direito americano produziram isso. Essas leniências, essas delações e coisas do tipo. Esses dias eu estava vendo um filme na internet de um advogado notável, legendário, Israel Roman, que vivencia essa realidade do plea bargain americano. E quase todos os processos terminam nesse contexto. E ele, negro, defendendo negros, naqueles processos bastante difíceis, ele chegava e o promotor dizia: ou você aceita 3 anos, ou eu vou pedir para o seu defendente a pena de 16 anos, de 20 anos. E vou embora. Vira um cálculo
Quer dizer, nós temos que ter muito cuidado. Ah, mas corresponde à cultura americana, mas não corresponde à nossa. Nós temos que ter muito cuidado com isto e me parece, portanto, que não devemos encaminhar posição nesse sentido. Todos que participam do julgamento participam da dosimetria, até porque isto é uma fase do julgamento como um todo, com a integralidade do plenário. Obrigada, ministro Gilmar. Colho o voto do ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, pedindo vênia também ao ministro Luiz Edson Fachin. Eu entendo que as razões trazidas pelo ministro Alexandre e, em certa medida, também já antecipadas pelo ministro Gilmar Mendes, elas se coadunam melhor com o princípio da colegialidade. Assim como na questão preliminar não ser impeditiva, uma vez vencida, a adentrar-se ao mérito, entendo que nas ações penais temos essa terceira perspectiva, ou terceira etapa, onde todos nós deveríamos participar, independente da posição inicialmente adotada por condenar ou não condenar. Penso que é uma forma até de trazer maior legitimidade à decisão final do colegiado. Logicamente, é importante se consignar que essa avaliação de medida da pena ela vai estar adstrita àquilo que prevaleceu e aos contornos que prevaleceram no julgamento sobre a condenação especificamente. Então, por exemplo, na questão que eu trouxe um pouco antes, nós temos 5 votos pela aplicação do 317, parágrafo 1º, 3 votos pelo mesmo dispositivo caput, 2 votos pela absolvição. Então, apenas trazendo a perspectiva, sob a minha ótica, nesse caso, nós estaríamos avaliando a questão da sanção específica dentro daquilo que foi o voto médio correspondente ao colegiado como um todo. Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência no sentido de se possibilitar e garantir ao colegiado como um todo a avaliação da medida da pena, reconhecendo aí também os judiciosos argumentos trazidos pelo ministro Luiz Edson Fachin. Vossa Excelência vota, me perdoe que eu, no sentido do ministro Alexandre, então. Isso. Todos participam. Todos participam. Ministro Nunes Marques. Cumprimento a todos na pessoa da nossa presidente, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu acho que, pelo menos dos fundamentos que eu tomei nota, tudo já foi dito. Eu destaco apenas 2 pontos que eu reputo como relevante. Essa participação mais ampla, né, da Corte nos debates relacionados à valoração das circunstâncias judiciais, da incidência eventual de circunstâncias agravantes e atenuantes, das causas de aumento, inclusive, eventualmente impossibilitando o manejo de embargos infringentes, né? Então, o apelo ao princípio da colegialidade enriquece o debate. E não podemos olvidar que a aplicação de uma pena justa é uma garantia fundamental do réu assegurada pela Constituição Federal. O exemplo que o ministro Alexandre mencionou, eu tinha anotado, mas um apelo mais emocional no sentido de que uma votação de 6-5, 6 pela condenação e 5 pela absolvição, quando se exclui os 5 que absolveram da dosimetria, você desloca o réu de uma posição de quase inocente, apenas um voto de maioria, para uma posição de ser apenado por uma média dosimétrica extraída de um substrato de votos de só daqueles que o condenaram.
Então, não me parece razoável, no caso como esse, não colher os votos dos demais ministros. E aí também fiz as mesmas anotações em relação às preliminares, às pré-judiciais de mérito, e me chamou bastante a atenção a consagração por essa própria Corte da possibilidade de votar nos embargos de declaração, cuja matéria seja exclusivamente a dosimetria. Então, por que é possível a participação no julgamento de embargos de declaração, que se trata só de dosimetria, e não agora, no momento em que essa matéria pode ser mais amadurecida e debatida por todos os membros? Então, pedindo a mais respeitosa vênia ao relator, eu entendo, não é para esse caso, eu acho que o precedente que hoje se delibera é para o porvir, que todos devam, independente da minha posição no futuro, de estar condenando ou absolvendo, que todos devam participar dos debates e da votação sobre a dosimetria. Como voto? Obrigada, ministro Nunes Marques. Colho o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Sobre a questão de ordem, ministro Luiz Roberto. Estamos sem som. Agora sim, me ouve, presidente? Agora sim, perfeitamente. Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde, ministra Carmen Lúcia, prezados colegas. Presidente, estava resgatando aqui, logo que entrei para o Supremo, em outubro de 2013, nós votamos a ação penal 432. E resgatei aqui o que eu havia dito naquela ocasião. Presidente, disse eu, só para fazer o registro, mas não querendo fazer a discussão nesse momento, eu não sou totalmente convencido dessa forma de decisão do julgamento, e particularmente no tocante à decisão de que quem absolve não deve participar da dosimetria. Não irei suscitar essa discussão agora, mas não gostaria de deixar passar, porque não sou convencido de que essa seja a melhor sistemática. Naquela ocasião, eu recém-ingresso no tribunal, o entendimento que prevalecia era o de que quem votasse pela absolvição não participava da dosimetria e eu, portanto, me curvei àquela jurisprudência com a ressalva que acabo de fazer. Na minha visão, pior do que não ter a posição ideal é uma posição que não se consolida nunca. Portanto, eu acho que a gente tem que ter uma definição sobre isso. Como, ao longo do tempo, o tribunal oscilou e agora essa questão volta a ser discutida, eu vou votar de acordo com a minha convicção original e não propriamente me curvando a um precedente que, pelo visto, está sendo desfeito. De modo que eu acho que o correto é que quem votou pela absolvição participe da dosimetria, ainda que aplicando, evidentemente, as penas mais baixas para ser coerente com a posição de absolvição. De modo que nós estamos, na verdade, o plenário, porque nas turmas também já veio mudando mais uma vez. O que eu acho inaceitável a gente ir mudando a cada vez de acordo com o réu, de acordo com as circunstâncias. Portanto, acho que temos que ter uma posição definitiva. E a minha posição, que eu gostaria que fosse definitiva, é a de que quem absolve pode, sim, votar na dosimetria, porque é uma posição pela inocência que, consequentemente, seria, entre aspas, por uma pena zero. Como não existe a possibilidade de pena zero, normalmente, quem votou pela absolvição aplicará penas mínimas, também não pode aplicar menos do que a mínima. De modo que eu, reaberta a discussão e achando muito ruim que a gente vá variando de um julgamento para o outro, voto no sentido de que passe a ser a posição firme do tribunal a possibilidade de quem votou pela absolvição depois votar na dosimetria. Com essas observações e pedindo todas as vênias ao ministro Luiz Edson Fachin, cuja posição em rigor era
seguindo a jurisprudência do plenário, pedindo, Vênia, a Sua Excelência, já que foi reaberta a discussão, eu retomo a minha posição original no sentido de acompanhar a possibilidade de quem votou pela absolução também votar na dosimetria. Como voto, presidente? Obrigada, ministro Luiz Roberto. Colho o voto do ministro Luiz Fux. Senhora presidente, Igreja Corte, luz representante do Ministério Público. Senhora presidente, eu tenho sempre o hábito de afirmar que o critério e a lógica sempre defendem um tribunal. Então, me lembro de Roscoe Pound, quando afirmava law is reason. Então, acho totalmente incompatível quem absolve condenar, porque são proposições antagônicas. Por outro lado, nós estamos diante de um processo em que o Ministério Público formulou um pedido de condenação e de fixação da pena. A partir do momento em que se desacolhe o pedido do Ministério Público, a sentença há de ser congruente. O juiz não pode julgar nem extra, nem ultra, nem citra petita. Ou acolhe ou desacolhe. Então, no meu modo de ver, sem prejuízo dessas colocações de critério que nos defende, eu entendo também que o precedente, como agora o ministro Barroso citou, o precedente tem de ser coerente. A jurisprudência não pode ser instável, ela tem que ser estável. E eu me recordo que, para ser coerente, eu decidi essa questão na presidência, de sorte que eu quero, com essas razões, pedir vênia às opiniões em contrário e acompanhar a posição do eminente relator, que, inclusive, teve a generosidade de citar essa decisão que eu tomei no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, ministro Fux. Colho o voto do ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, eminente representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados, servidores, servidoras, imprensa, todos que nos acompanham. Senhora presidente, primeiro, saúdo e cumprimento Vossa Excelência por colocar essa questão de ordem a partir da cadeira e da responsabilidade de quem preside o Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, ao trazer esse tema, coloca uma questão que é de fundamental importância para uma corte que é a guarda da Constituição e, ao ser a guarda da Constituição, a guarda dos direitos e das garantias individuais. Senhora presidente, quando do julgamento da ação penal 470, ficamos vencidos, eu, ministro Aires Brito e ministro Gilmar Mendes. A douta maioria, então, decidiu que aquele que absolve não participaria da dosimetria. Ao que eu retorqui, então eu vou ter que condenar alguns para poder participar da dosimetria. E aquilo que acabou de mencionar o ministro Gilmar Mendes não é ficção científica. Eu votei pela condenação do ministro, do então ex-presidente do PT, José Genuíno, para poder participar da dosimetria, sim. Ele houvera assinado um contrato de financiamento com um dado banco, eu não me lembro o nome, então não vou tentar puxar pela memória para não cometer algum equívoco de nome de banco, junto ao tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando. Completamente ingênuo e inocente em tudo o que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o contrato de financiamento. E, portanto, acabei por optar de votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de 2 anos e 8 meses de prisão, o que tornava-a prescrita. Tive, senhora presidente, me acompanhando na dosimetria dessa pena a eminente ministra Carmen Lúcia.
Quanto à multa, eu votei pela punição financeira reduzida, porque, evidentemente, jamais José Genuíno teve alguma vantagem com aquele chamado esquema de corrupção da Ação Penal 470. E no ponto, senhora presidente, tive a honra de ser acompanhado, além da eminente ministra Carmen Lúcia, também por vossa excelência, ministra Rosa Weber, e pelo então presidente da Corte, Carlos Aires Brito. Todavia, por 5-4, acabou prevalecendo a fixação de uma multa superior. É evidente, por exemplo, que se tivesse participado dessa dosimetria o ministro Ricardo Lewandowski, então revisor, que o absolvera, o resultado teria sido outro. Nós estamos aqui a corrigir injustiças que foram feitas. E não temos que ter vergonha de pedir desculpas por erros judiciários que cometemos. Não temos que ter vergonha de dizê-lo. E aqui, então, ministro Gilmar, não é ficção o que Vossa Excelência acaba de mencionar. Eu, sim, votei em alguns casos na Ação Penal 470 na condenação para poder participar da dosimetria, para poder influenciar, já que me retiraram o direito de absolver. É disso que se trata. Nós somos um colegiado, nós votamos em tudo. Ninguém pode retirar o voto de ninguém. Nós somos iguais. Também não se pode dizer que houve o juízo condenatório, houve uma desclassificação, e aquele que participou do juízo condenatório mais, então pode participar da desclassificação, mas o que absolveu não pode. Para devida vênia, não há lógica nenhuma. Senhora presidente, parabenizo Vossa Excelência. Nós estamos fazendo aqui uma decisão extremamente importante para o futuro e para a justiça dos casos que vamos julgar. Não sei como Vossa Excelência vai votar, mas desde já parabenizo por ter trazido. Evidentemente, pedindo vênia ao relator e ao ministro Luiz Fux, acompanham a posição de que todos votam em tudo. E em todos os casos é assim que se trata. A gente vota preliminar, depois vota o mérito, é vencido aqui, é vencido acolá, e depois decide as outras questões que são colocadas a julgamento. Inclusive aquele que é vencido num segmento de uma ação direta por entender ou no recebimento de uma denúncia, por exemplo, fica vencido, ele continua relator da denúncia, porque o colegiado decidiu por receber a denúncia, mas a relatoria não muda de mãos. Ou, por exemplo, na negativa de seguimento de uma ação de controle concentrado por falta de legitimidade ativa do proponente, se o relator fica vencido, ele não muda de mãos a sua relatoria. Nós estamos aqui a corrigir uma injustiça, e pessoas sofreram por injustiça que cometemos no passado. Acompanho a posição de que todos votam, inclusive os que se absolveram. É como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Colho o voto. Ministra Carmen Lúcia não está. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu fiz uma intervenção que já, de alguma forma, suscitei esse posicionamento e esse questionamento, e estou em linha com o que já tinha sustentado no passado, né? Nessa AP 470. Eu até trouxe uma questão de ordem escrita para desenvolver, mas não vou entrar nesse debate. Recentemente até discutia com Vossa Excelência a propósito desse nosso modus procedendi, se não seria o caso, ou pelo menos começarmos a pensar, a partir de abertura do relator, de fugirmos do chamado modelo seriatim, né, de operarmos também num modelo per curiam, em que o relator tentasse conjugar posições, né, e, de fato, refletir esse posicionamento. Alguém sempre poderá objetar, mas aí haverá problemas de voto vencido. Não é esse o problema, porque quem quiser depois anotar voto vencido poderá, ou voto divergente, poderá fazê-lo. Até pode ter um bloco de votos divergentes, mas se pode fazer uma construção muito mais coerente. E vi, inclusive, anotações a propósito desse debate, já na doutrina brasileira sobre esse tema. De modo que eu estou convencido que, com todos os problemas, acho que essa
questão, certamente não chegamos até aqui por conta de um lance opiniático, isso certamente foi refletido quando lá se decidiu, pode haver boas razões nesse sentido. Mas eu até trago, só para fazer justiça à autora, um trabalho de Isabelle Almeida Vieira, repensando o processo decisório colegiado do Supremo Tribunal Federal, uma crítica ao desenho deliberativo e ao modelo seriático. Portanto, isso já ocupa a doutrina e acho que podemos discutir isso e certamente é sempre uma ocasião para que a gente possa refletir. Também eu queria cumprimentar Vossa Excelência por ter trazido essa questão, que, de fato, nós já tínhamos discutido isso nos dias que antecediam, né, o julgamento, ou durante o julgamento, que tínhamos essas incongruências na própria jurisprudência. Por favor. Vossa Excelência me concede a parte, ministro. Por favor. Senhor presidente, não quero alongar o debate sobre o tema específico, mas creio que essa intervenção do ministro Gilmar, fazendo uma reflexão sobre um passo adiante que se pode dar numa aproximação, e não assimilação, obviamente, mas uma aproximação do modelo Percurium, pode representar um ganho muito positivo ao funcionamento do tribunal, quiçá até mesmo, ao tratarmos da dosimetria, creio que em algum momento chegaremos lá, esse relator possa se dispor a começar a pensar isso do ponto de vista prático para colher as diversas percepções, né? E, portanto, faço essa intervenção para manifestar meu mais vivo e entusiástico apoio nessa direção. De modo que eu estou acompanhando a divergência, mas entendendo que, de fato, é uma reflexão que já vai longa, né, com todos esses embates, idas e retrocessos. E Vossa Excelência, ministro Gilmar, como decano, inclusive me alertou com relação a essas idas e vindas do tribunal no que tange essa questão específica. Os juízes que absolvem participam ou não da dosimetria? Né? E essa questão que... Desculpe, presidente. Essa questão que o ministro Toffoli agora, com tanta sinceridade, trouxe, de alguma forma, nós fomos até... chegamos a discutir, né, nessas preleções e preliminares discussões que travamos, né, uma vez que o momento de plenário é apenas um outro momento, nós sempre estamos conversando, embora as pessoas não acreditem, né, mas estamos sempre discutindo e tentando encontrar... Somos um colegiado, né? Hein? Somos um colegiado. Somos um colegiado, temos essa percepção, então vem essa visão, mas se você vai votar pela absolvição, você talvez não participe do processo de dosimetria, e isto, obviamente, tem um efeito inibitório com as consequências que já foram aqui discutidas. Desculpe, presidente, mas foi só para... Não, muito oportuno, e eu só ia complementar que o próprio ministro Fachin também, em conversa comigo, já havia adiantado essa possibilidade justamente de quase uma composição, porque a decisão deve ser o reflexo do colegiado, e às vezes precisamos. E eu ainda lembrava que na ação penal 470, o ministro Celso de Mello, num determinado momento, em torno de quanto à dosimetria, chegou a nos trazer uma tabela para que nós observássemos alguma, né? Lembra? Crimes, dependendo do número de crimes, sim, porque ali... Lembra, ministro Fux? Enfim, eu assim, tenho muita tranquilidade nesse julgamento, e por isso é que eu fiz questão de registrar que eu havia participado dessas duas sessões, tanto da sessão de 23 de outubro de 2012, onde não fiquei vencida, não acompanhei ministro Gilmar, ministro Dias Toffoli e ministro Aires Brito, ou seja, acompanhei a maioria votando no sentido de que não participava da dosimetria quem havia emitido um juízo absolutório. Mas, um ano depois, participei do julgamento dos embargos e não fiquei vencida. Julgamento esse em que prevaleceu exatamente a compreensão contrária, vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Então, eu já fiz esse caminho, eu já, do meu ponto de vista,
havia evoluído. Há precedentes, como de fato há, a matéria não é pacífica, na outra linha, ministro Fachin e ministro Fux trouxeram, mas também temos que considerar que as próprias ações penais foram para a competência das turmas. Então, me pareceu mais do que oportuno, e agora até com a atual composição, que nós fixássemos, inclusive estava pensando, mas infelizmente a ministra Carmen Lúcia não teve condições de retornar, gostaria muito que estivéssemos, né, os 10, pelo menos, a votar. Mas proclamo que a questão de ordem proposta pela presidência foi resolvida no sentido da participação na dosimetria de todo, inclusive dos ministros, né, de todos os ministros, inclusive dos que emitiram o juízo absolutório. E ficaram vencidos os ministros, uma decisão por maioria, os eminentes ministros Fachin e Fux. É isso. Então, eu, antes, né, 18h15, antes de encerrar a sessão, e designar, enfim, a dosimetria para a próxima quarta-feira, eu quero... Mas conceda a palavra, ministro. Se Vossa Excelência me conceder, Sim. e apenas sendo coerente com o que falamos agora, sem prejuízo, como não poderia deixar de ser, dos votos que os eminentes pares proferirão na quarta-feira sobre a dosimetria, caso entendam conveniente e oportuno e cabível, esta relatoria aceitará ponderações para compor, quem sabe, um quadro que reflita a percepção majoritária dos votos, eis que muitas matérias no tocante à dosimetria terão que ser bem balanceadas para que se encontre a percepção majoritária, de modo que coloco-me à disposição e nada melhor do que um final de semana bem utilizado para isso. Muito obrigado, presidente. Senhora Presidente, eu acho interessante se nós pudéssemos remeter para o ministro Fachin uma tarefa de fim de semana, cada um com a sua dosimetria para ele fazer, então trazer já um quadro aqui apto a ser decidido pelo colegiado. E temos algumas questões bem interessantes que dizem não só quantos crimes de lavagem de dinheiro, quantos de corrupção, aí temos a definição, um só, né? Talvez o caminho seja... desculpe, presidente. Não, só ia dizer, a questão também trazida pelo ministro André, no sentido dos 317 caput ou 317 parágrafo 1º, tem uma série de questões que, de fato, seria muito bom, ministro Fachin, que Vossa Excelência pudesse passar o final de semana debruçado sobre o tema, né? Naturalmente com a contribuição de todos e sem prejuízo do voto de todos aqui. Pois não, ministro? Não, era isso que eu diria. Na verdade, eu estava invertendo a premissa para concitar o eminente relator, eventualmente em diálogo com o revisor, a ter uma proposta básica que poderia, eventualmente, de forma antecipada ou mesmo na quarta-feira, trazer para que nós, então, fizéssemos a discussão. Eu acolho e farei de bom grado, apenas que saia estabelecendo uma espécie de inputs e outputs, ou seja, tanto posso receber, quanto até segunda-feira me proponho a fazer um estudo inicial e fazer chegar aos colegas. Excelente. Agora, o que me falta, embora vamos fazer o registro, que seria na sessão de hoje, né, do voto da presidência, né, e, no sentido da condenação, temos os termos, né, com relação aos 3 primeiros, ao primeiro réu, Carlos de Mello, com relação aos 3 delitos, corrupção, lavagem e associação, com relação ao réu Pedro Paulo, condenação por corrupção e associação, e condenação quanto a Luiz Pereira, no tocante aos delitos de lavagem e associação criminosa. E fazer o registro da questão de ordem e de como foi solucionada. E aí a suspensão do julgamento, para continuidade na próxima quarta-feira. E antes de encerrar a sessão, então, vamos proclamar o resultado da eleição para ministro substituto do TSE. Participaram todos os ministros
hoje existentes na Corte, somos 10, né? E o ministro Gilmar Mendes foi eleito com 9 votos. Puxa vida, bem votado. E o ministro Luiz Fux recebeu 1 voto, seguramente do ministro Gilmar, como é a praxe da casa. E, dizendo isso, eu agradeço a presença de todos, a paciência, desejo uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.